Vamos orar então para nós começarmos e retomarmos o nosso tema. Pai querido, queremos te louvar, ó Deus, porque o Senhor morreu pelas nossas transgressões, mas ressuscitou para a nossa justificação. Pai, obrigado porque na sua ressurreição o Senhor imputou a nós a sua justiça, obtida na cruz, derramando seu sangue pelos nossos pecados. Obrigado a Deus por tão grande salvação. E é por isso que estamos aqui hoje, por isso que podemos nos achegar ao Senhor, que habita cada um dos novos nascidos, para que possamos juntos te adorar e juntos, ó Deus, compreendermos, sendo ensinados pelo teu Santo Espírito na tua palavra, o propósito das nossas vidas e que vivemos para a tua glória. Pai, que o Senhor possa nos ensinar essa manhã, para a honra e glória do teu nome. No nome do Senhor Jesus aqui pedimos agradecidos. Amém. Bom dia. Apocalipse capítulo 22, abram lá por favor. Apocalipse capítulo 22 vai nos dizer que da mesma forma que começou, vai terminar. Apocalipse capítulo 22, versículo 5 diz assim: então já não haverá noite, nem precisam eles de luz da candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Vai terminar da mesma forma que começou. A luz no Éden os vestia, e a luz do Senhor Jesus vai vesti-los. Não precisaremos mais de luz. Entendemos porque precisamos da luz entre a eternidade passada e a eternidade futura. Por que a luz do sol? Por que a luz da candeia? Por que outras luzes para iluminar? Por quê? Porque nós fomos desconectados da luz. Uma vez conectados de volta, essas espécies, de luz não será mais necessário, porque o Senhor nos vestirá. Na presença, lembre de Moisés, na presença de Deus, o rosto dele brilhava. Estamos entendendo o que significa estarmos na presença de Deus? E algumas pessoas pensam assim, não, quando um dia chegar no céu, quando um dia eu chegar no céu, eu vou adorar o Senhor, vou me curvar diante dele, eu vou dizer coisas, porque eu estarei na presença dele. É claro que estaremos fisicamente na presença depois de ressurretos, porque Jesus já está com o corpo no céu, é o único que está com o corpo ali. Lembra depois da ressurreição? Não precisam ter medo, ele falou para os apóstolos, o Espírito não tem carne e sangue, carne e ossos como vedes que eu tenho. Vejam, e muitas vezes nós estamos esperando no céu Mas interessante que qual foi o profeta ali? Quem do Antigo Testamento era muito próximo a Deus? Que Deus lhe falava? Quem era? Moisés? Interessante, como é que Deus falava face a face se João 1 diz que nunca ninguém jamais viu a Deus? Mas o Deus unisciente que está no seio do Pai foi quem o revelou. Como é que Deus falava face a face? E lá em Êxodo nós vamos ver que o falar face a face não significa que ele via a imagem, mas que ele ouvia a sua voz. Então quer dizer que falar face a face, estar face a face com Deus é ouvir a sua voz? Nós estamos esperando chegar no céu para ouvirmos a voz de Deus? Não, conseguimos fazer isso. É por isso que eu entendi que a vida eterna, quem crê tem a vida eterna. A eternidade já começou, já podemos ouvir a voz de Deus. E aí uma pessoa chegou e falou assim, não, mas eles ouviam audivelmente. E aí um pregador chegou para essa pessoa e falou assim, é só você ler a Bíblia em voz alta. Você quer ouvir a Deus audivelmente? Leia a Bíblia em voz alta. Enfim, é porque a presença do Senhor Jesus vai nos cobrir, vai ser a luz que estava presente no Éden. E eu não posso passar por esse texto sem ler a continuação dele, versículo 11. Continue o injusto, porque ele diz no 10, Não seles as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo, ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça.
e o santo continue a santificar-se. O que está dizendo esse texto? Nós procederemos de acordo com a nossa classe em que estivermos inseridos. Qual é a classe que você está inserido? Vejam que ainda dá para mudar. Deus está dando chance de salvação. É injusto estar praticando injustiça? Dá para se arrepender. Dá para ser santo e buscar a santificação. Olha o tempo que nós estamos vivendo. Porque nós sempre produziremos a árvore que estamos, a árvore que somos, a nossa origem. Colherão figos de abrolhos ou uvas de espinheiros. É interessante perceber o paralelo. Lembra de cardos e abrolhos? Uvas e figos, essa daqui dá quando a chuva é absorvida, essa aqui dá quando a chuva não é absorvida. Olha que interessante. Mas isso aqui é só para a gente recordar e ficar conectando os assuntos, né? E só para nós terminarmos aqui, ele diz no versículo 14: Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Sabe por que no Éden, quando Adão e Eva pecam, Deus fala, protege a árvore da vida? Por quê? Não era muito mais fácil eles terem comido o fruto da árvore da vida e resolveria o problema? É ou não é? Mas por que Deus falou, não, na árvore da vida agora não? A primeira ação de Deus foi, protege a árvore da vida. Sabe por quê? Porque só pode comer a árvore da vida quem teve as suas vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro. E Deus falou, opa, agora vamos para o propósito pelo qual nós fizemos na eternidade passada. Porque Jesus morreu, 1 Pedro, antes da fundação do mundo. E aí começa todo o plano de reconciliação de Deus com o homem. Tudo bem até aqui? E aí nós vimos, e só para terminar, a função era cobrir a vergonha, a luz, por que precisamos da luz? É porque vivemos nas trevas, né? Eu esqueci de falar isso, sobre quando desconectamos com Deus. A mensagem é de arrependimento, ainda dá tempo. Para o imundo que, ainda sendo imundo ou injusto, ainda fazendo injustiça, é o tempo de salvação. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçai os vossos corações, né? Há tempo de mudar. Mas se não mudar, o comportamento vai ser de acordo com a sua origem. Não dá para tirar figos de abrolhos. Estamos entendendo que não dá para mudar comportamento, temos que mudar a nossa essência. Esse é o projeto de Deus. E a forma de testemunho, só para nós relembrarmos que as nossas roupas reflitam um comportamento não sensual, sendo elegantemente discretas e respeitosamente reverentes, demonstrando sobriedade e autocontrole contra as paixões e desejos, para que sirva de testemunho. No projeto de Deus, isso é um testemunho para apontar para a pessoa e a obra do Senhor Jesus. Não mais, não menos. Da salvação em Cristo Jesus e a palavra de Deus não seja difamada. E com isso terminamos o tema vestimenta. Eu queria, antes de iniciarmos, vocês lembram do assunto? Não. Não, né? Isso. Xilema e floema. Um assunto da botânica que vai fazer uma referência importantíssima para os nossos relacionamentos. Mas antes eu queria dividir um tema com vocês. Eu trouxe aqui um calendário de setembro de 2023, para mostrar o dia 7 de setembro. Né? O que é 7 de setembro? Isso, feriado. Né? Vamos ficar para aí, porque senão vai começar a complicar essas perguntas difíceis. 7 de setembro é um feriado. Não importa o dia da semana que ele caia, não é? Ele é um feriado. Imaginemos nós que nós estivéssemos fazendo um negócio, todos nós aqui num projeto, ok? E aí na segunda-feira nós juntamos a equipe e começamos a trabalhar nesse projeto e nós vamos ter que entregar esse projeto. Começamos a trabalhar na segunda, na terça, chega na quarta-feira, nós vamos falar assim, amanhã nós vamos... Aí alguém levanta, não, peraí, Dante, não, amanhã não, amanhã é nós não podemos trabalhar amanhã, é feriado, né? E na sexta? Bom, na sexta nós nos reunimos e vamos entregar o projeto no sábado. O que alguém vai levantar a mão? Não. Sábado não. Sábado nós não trabalhamos. Então nós não trabalhamos no feriado e nós não trabalhamos no... Mas nós trabalhamos segunda, terça, quarta e sexta. Está claro esse conceito? Nós entendemos que existe um sábado que é da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado.
E nós entendemos que existem feriados anuais, né? 15 de novembro, 7 de setembro, 9 de julho, aí as datas começam a complicar, mas não importa, feriado, seja estadual, seja nacional, está compreendido isso? Nós precisamos compreender isso para entender o que aconteceu na última Páscoa. A última Páscoa. A última Páscoa que não foi a primeira ceia. Porque na Páscoa, a última, que era uma figura da sombra do que Jesus seria, a última Páscoa Jesus estava na cruz. A ceia foi instituída no período dos pães asmos, da festa dos pães asmos. Mas aqui, nós não vamos entrar nesse assunto, mas para vocês estudarem, né? Jesus morre na quarta-feira da semana. Às 15 horas, ele entrega o seu espírito. E por que eles falaram? Tem que sair rápido, rápido, porque amanhã é sábado, não é? E as pessoas falam, bom, se amanhã é sábado, hoje só pode ser? Então, só que esse sábado, que eles estavam falando, que era o Shabat, que é o descanso, era uma festa. Se vocês pegarem Levítico capítulo 23, a partir do versículo 4, nós vamos saber que as 7 festas de Deus para Israel começam com a Páscoa, que era 14 de Nissan. E no dia seguinte era 15 de Nissan. O que era 15 de Nissan? Um feriado! Nenhuma obra servil fareis para tudo. Entenderam por que tinham que tirar Jesus rápido da cruz? Tiram Jesus da cruz para tudo. 15 de Nissan, quinta-feira. E sexta-feira? Lembra do projeto? Vamos voltar para o projeto. O que as mulheres fizeram? Foram comprar e preparar os aromas. Ou vocês acham que elas tinham em casa? Não tinham. E vocês acham que ela ligava para algum lugar para entregar? Não, foram buscar, foram preparar. Quando eles terminaram de preparar, o que acontece? Vamos para o túmulo. O que aconteceu? Para tudo, porque agora é o sábado semanal. E aí no primeiro dia da semana, que começa às 6 horas da tarde para os judeus, que o dia começa às 6 horas, das 18 às 18, ela vai, por isso que o texto diz de madrugada ainda, ao amanhecer, né? Devia ser bem cedinho de madrugada. Elas chegam e Jesus já não estava mais lá. E aí, se nós contarmos, dá 3 dias e 3 noites. Porque se foi sexta-feira, conta aí. Não dá. E aí fala, mas para Deus um dia é como 1000. Não. Para Deus, um mês tem 30 dias. Pode ler lá depois em Gênesis, com o dilúvio. Um dia tem 24 horas. Jesus fala, não são 12 horas do dia e 12 horas da noite. Portanto, um dia tem 24 horas. Então, Jesus sabia o que estava sendo dito. Tudo bem? Isso é só para vocês estudarem. É claro que vocês já estão anotando todos esses textos, porque vai ter que ler todos esses textos para chegar nessa conclusão que nós chegamos. Tudo bem? Bem, começando com o tema de hoje, xilema e floema. Lembraram dessa figura? Ok. O que é o xilema? O xilema é a distribuição. O que acontece? É a função de conduzir a água e os sais minerais que foram captados pelas raízes para o tronco e as folhas de uma árvore. Ok? O fluxo é unidirecional, ele só vai de baixo para cima. E quais são as propriedades? As paredes celulares são espessadas e lignificadas, conferindo sustentação mecânica à planta. E o que é o floema? O floema é a redistribuição. Quando as folhas recebem a água e os sais minerais, vejam que as folhas transformam isso em glicose e aminoácidos. E distribui para as outras partes das plantas. E veja, e esse fluxo é bidirecional ou multidirecional, diferente do xilema, podendo ir ao topo ou para a base da planta, conforme a necessidade. Quando eu comecei a ver isso, eu falei, opa, parece que eu estou lendo Efésios 4, parece que eu estou lendo Coríntios, né? E é isso que nós vamos ver. Deus nos mostra, nas coisas criadas, um relacionamento que nós devemos ter. Há uma verdade espiritual profunda que nós precisamos viver. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Vocês sabiam que vocês, cada um que está aqui, é responsável pelo meu crescimento espiritual?
Existem duas coisas que não dá para fazer sozinho na vida. Quais são? Vamos lá, me ajudem. Eu vou tomar um pouquinho d'água para vocês pensarem. Duas coisas que não dá para fazer sozinho. Casar, reprodução, casar, né? Já pensou? Eu tenho até uma reportagem de uma pessoa na Inglaterra que decidiu casar sozinha. Fez? Provavelmente. Já. A observação foi que já separou, provavelmente. Casar não dá para casar sozinho, né? Já pensou? Você fala assim, eu marquei a data do casamento, você não avisou o noivo ou a noiva. Então, e qual é outra coisa que não dá para fazer sozinho no mundo? Ser igreja. Ser igreja não dá para fazer sozinho. Por quê? Porque o meu crescimento depende de vocês. Olha para o lado, olhou? Isso, para trás, para frente, isso. Então, o crescimento de cada um de nós depende do outro. Eu comecei a entender o que é floema. Ou seja, tudo aquilo que Deus dá a cada um de nós pelo xilema, no contato do estudo e o relacionamento com Deus. Essas questões são por nós absorvidas, entendidas, né? O conhecimento, entendimento e sabedoria, lembram disso? Mais ou menos, então. Para termos sabedoria, precisamos entender o conhecimento. E aí o que acontece? Deus começa a dar a nós algum entendimento que não está dando a mim. E aí Deus começa a usar um na vida do outro. Lembra do corpo? Como é que é o corpo? O corpo é uma unidade que um age em favor do outro. Que interessante. Portanto, nós como igreja deveríamos olhar para o lado e falar, mas cadê fulano? Ué, mas ele não veio e vai prejudicar meu crescimento. E eu vou prejudicar talvez o crescimento de alguns se não vier? Que interessante. E aqui não é o local físico, é nós nos relacionarmos. Estamos entendendo o que nós vamos ver hoje? Mas aconteceu um problema. E aqui nós não vamos caminhar por todos esses textos, não vamos ter o tempo para fazer isso, mas eu quero passar por eles. Lá em João 8, versículo 32, Jesus fala assim, conhecereis a verdade vos libertará. E os fariseus falam assim, mas como? Libertar do quê? Se nós nunca fomos escravos. Memória curta deles, né? Mas deixa, isso é um outro assunto. E aí Jesus fala o quê? Quem comete pecado é escravo do pecado. Ora, nós temos que entender o que Jesus está falando. Para entendermos o que Jesus está falando, nós temos que entender o que é pecado. E o que é pecado? 1 João capítulo 3, versículo 4 diz que o pecado é a transgressão da lei. Ora, se pecado é a transgressão da lei, eu tenho que entender a lei. Onde é que está a lei? Isso, Êxodo capítulo 20. É ou não é? É só seguir o roteirinho aqui. Vocês vão ler todos esses textos, eu não tenho a menor dúvida, né? Alguns vai ser antes do almoço. Não vou almoçar sem saber isso. Outros vão almoçar e falam, não vou dormir sem saber isso, né? Outros vão dormir e acordar. Bom, e o que é pecado? Bom, nós temos que ir para a lei. E para nós entendermos a lei, não só o resumo da lei, que são os 10 mandamentos, mas a lei toda, que envolve inclusive o tabernáculo, porque quando Moisés subiu para receber as tábuas pela segunda vez, o que aconteceu? Deus falou, agora eu vou te mostrar. Moisés viu o tabernáculo, porque Jesus falou assim, construa de acordo com aquilo que você viu. Que coisa extraordinária. Mas vamos lá. Vamos caminhar aqui em relação à lei. E o que é a lei? Vocês conseguem me resumir a lei? Perguntaram para Jesus, Jesus, qual que é o mandamento mais importante? Lembram disso? É claro que eles não perguntaram para saber, os fariseus não fizeram nenhuma pergunta para Jesus para saber o que era, eles faziam as perguntas para testar Jesus e pegar Jesus em algum ponto, algum problema. E o que é que Jesus responde? Como é que Jesus responde o quê? Isso, era em uníssono, pessoal, vocês estão aqui, né? Vocês estão prestando atenção? Vamos lá, amarás o teu Deus de todo o teu coração, alma, entendimento, e, semelhantemente a isso, ao próximo, como? Olha, Jesus resume a lei. Quando Jesus resume a lei, quantos personagens tem na lei? Vamos lá, me ajudem. Esse é o resumo, né? Se nós lermos toda a lei, quantos personagens tem da lei? Pelo resumo, me ajudem. 3. Quais são? Deus, eu e os outros. Olha que interessante. Toda a lei se resume nesta relação. Numa relação de Deus conosco e numa relação do próximo conosco. Neste formato. Amarás ao teu Deus de todo o teu coração, alma e entendimento. Nesta relação é Deus em primeiro lugar. E nesta relação dos outros,
como nós. Não matarás, não adulterarás, não... Nesta relação, é o que eu quero ou o que é o melhor para o outro? Que interessante. Esta é a lei. Mas Romanos 7 diz que a lei nunca foi dada para ser cumprida. Nós não temos capacidade. Depois que rompemos com Deus, nós não temos capacidade. Porque a lei mostra o quê? A lei é pura, santa e boa, diz Romanos capítulo 7. Mas qual é o problema? Porque eu não consigo cumprir a lei. O problema sou eu e vocês. Porque nós fomos desfigurados da imagem e semelhança de Deus. E uma vez que fomos desfigurados, né, da imagem e semelhança de Deus, o que acontece? Nós não conseguimos cumprir o padrão de Deus. Nós estamos assim agora, ó. Quando eu vou encaixar no padrão de Deus, não dá. O problema não é a lei não mudou, a lei mostra o caráter e a santidade de Deus. Quem mudou? Fomos nós que rompemos com Deus. Portanto, como é que nós vamos fazer? Nós não vamos conseguir cumprir. E Jesus falou, mas a lei nunca foi dada para ser cumprida. Vocês não têm capacidade para cumprir, mas Senhor, por que o Senhor deu a lei? Para mostrar para nós o quanto nós estamos distantes de Deus. E precisamos de um Salvador. Entendemos o objetivo da lei? E vejam, e o que acontece? O que o pecado fez? Por que nós estamos assim? Porque nesta relação de Deus conosco, o que o pecado fez? O pecado inverteu o polo. Passou a ser nós e Deus. Não é assim? Não é assim que nós obedecemos a Deus? Quando as coisas que Deus fala está de acordo com o que eu quero fazer na vida. Eu obedeço a Deus, Deus é tudo para mim. E quando não está? Não. Quando não está, não foi isso bem que Deus disse, não é assim, nós vamos ver, a época é diferente, na minha casa, Deus não sabe o meu contexto, Mas é Deus em primeiro lugar? O pecado fez inverter o polo. Em relação aos outros, o pecado fez inverter o polo. Primeiro, e depois, os outros. Entendemos o que o pecado fez? Pecado, a definição de pecado, eu gosto muito de dar essa definição. A melhor definição de pecado, parafraseando o que Deus diz, é cada cabeça, uma sentença. Não é isso que nós ouvimos um ditado? Sabe o que é isso? Pecado. Porque antes era o raciocínio e os princípios, os comandos de Deus para o homem. Quando rompe, o que acontece? O homem passou a ser conhecedor do bem e do mal, mas cada um deles, cada um de nós. E não é assim? Por que os problemas dos relacionamentos? Porque cada um acha que está certo, cada um tem a sua verdade. A partir do momento em que nós em Cristo passamos a ser uma unidade e passamos a ter o comando do mesmo cabeça, os relacionamentos começam a mudar. Em casa, na família, na igreja, percebemos? Com o chefe, no trabalho. Por quê? Porque agora o comando é dado por o mesmo que dava antes do pecado. Foi isso que Cristo veio fazer. Cristo veio desinverter o polo, em que eu e você não conseguimos fazer isso. E isso afeta os nossos relacionamentos, porque num relacionamento entre eu e minha esposa, em que eu sou em primeiro e ela em primeiro, o que vai acontecer? A terceira guerra mundial. Vai ter um caos em casa. É ou não é? Agora, quando nós, em Cristo, os polos voltam a ser Deus em primeiro e o outro em primeiro, eu entendo Filipenses, considerar o outro superior a si mesmo. Eu começo a entender, sim, mas eu não consigo. Entendemos o que Cristo veio fazer? Cristo veio nos dar vida nele, nos reconciliar com ele, para que os nossos relacionamentos sejam reconciliados, de casal, de família, de amigos. Percebemos? Cristo resolve esse problema para resolver este problema. E aqui, algumas pessoas que vêm conversar conosco, eu estou com um problema no casamento, e aí contam a história, eu falo assim, como é que é a sua vida com Deus? Eu disse, não, mas o meu problema é no casamento. Eu falei, não, é engano seu. O problema do seu relacionamento é reflexo da sua vida com Deus, está lá em 1 João. Percebemos? Se você tem algum problema de relacionamento com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos, com a sua família, no seu trabalho, você tem que rever o seu relacionamento com Deus. O início é aí. Tudo bem aqui? E como é que cumpre a lei? Romanos capítulo 13, vamos abrir lá, Romanos 13, nós estamos falando muito e lendo pouco, né? Mas é porque eu sei que vocês vão ler isso tudo depois. Vamos lá. Romanos capítulo 13. Vejam lá, versículo 8.
A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Olha que interessante. Mas espera um pouquinho, Dante. Que amor é esse? O amor ágape? Mas o amor ágape é fruto do Espírito. Ah, eu entendi. Então quer dizer que se eu resolvo esta relação, os meus pecados são perdoados, o Espírito passa a habitar, eu começo a ser enchido pelo Espírito, eu começo a produzir amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, fidelidade, domínio. O problema disso? Isso começa a produzir na minha vida, e esse amor é em relação a quê? A Deus em primeiro lugar, porque vamos nos submeter aos comandos de Deus, mas esse amor reflete nos relacionamentos. Então quer dizer que eu vou cumprir a lei não porque eu devo cumprir a lei, mas porque a lei agora foi escrita nos nossos corações, de acordo com Coríntios. Então a lei que era escrita em pedra, e isso que diz Ezequiel 36, Ezequiel 36, eu tirarei de vós o coração de pedra e colocarei o coração de carne. O que Deus está dizendo? É que em pedra era escrito de fora para dentro, não dá para cumprir, porque o problema sou eu. Mas a partir do momento que Deus tira o coração de pedra e coloca o coração de carne, onde a sua palavra é escrita dentro, pelo Espírito dele, ele começa a produzir em nós aquilo que ele quer ver em nós. Gálatas 2:20. A vida cristã não é aquilo que nós fazemos para Deus, mas o que Deus faz através de nós. Entendemos a importância desse relacionamento? Se não tiver esse relacionamento, esses relacionamentos serão destruídos. Por quê? Porque se eu não tenho esse relacionamento, é porque eu estou acima de Deus. Se eu estou acima de Deus, eu vou estar acima do outro. Se nós estivermos acima do outro, não há relacionamento que persista. Nós estamos entendendo que a Bíblia não é para ser lida no céu. É aqui, são os nossos relacionamentos aqui, ó. É o nosso relacionamento na igreja. É que a igreja começa em casa, né? Começa com o casal, a família, depois a gente traz para cá. Mas estão percebendo isso? Nós precisamos entender isso para entender o que é xilema e floema. Não entendi a relação ainda, nós vamos chegar lá, mas não terminou a aula ainda, né? Vamos lá. Tudo bem? Vamos continuar aqui. Pois isso, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, nesta palavra se resume. Ele está falando o que Jesus falou. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor a Deus e ao próximo. E aí cumprimos a lei não porque vamos conseguir fazer, mas é porque Deus vai fazer através de nós. Porque o Espírito que em nós habita, nós vamos começar a ter um relacionamento com Deus tamanho que de repente você vai falar assim, não, mas eu perdoei fulano, eu estou me desconhecendo, é isso mesmo. É isso mesmo, nós vamos nos desconhecer, porque no passado nós jamais faríamos isso. Mas parece que agora, eu entendendo, né? Lembra a dívida lá do rei para o servo, depois do servo para o conservo, em Mateus 18? Né? Por que eu não perdoo o outro? Eu só não perdoo o outro se eu não entendi o tamanho da minha dívida com Deus. Entendemos o problema de perdão uns para com os outros? É porque nós não entendemos. Porque o dia que nós entendermos a dívida que nós temos para com Deus e que ela foi perdoada em Cristo, o que um pisãozinho no meu calinho de estimação aqui vai, é ou não é? Eu já falei esse exemplo, não sei se foi dessa vez, mas alguns de vocês já conhecem. Imagine vocês, pensem um amigo seu embaixo d'água, aquele que você dá a senha do banco. Pensou? Então, talvez deve ser 1 ou 2 no máximo, mas vamos lá. É isso que a gente tem que ensinar para os nossos filhos, né? Cuidado com as amizades por aí, porque você vai contar numa mão os seus amigos para o resto da sua vida. Mas vamos lá. Imagine que um dia você chega para essa pessoa e fala assim, olha, eu tive um problema no carro, meu carro está consertando, você pode emprestar o seu carro? Eu só vou, assim, em tal lugar pegar alguma coisa e volto. Aí fala, claro, imagina, a chave está lá em cima, pode pegar. Mas peraí, antes, faz o seguinte, você pode assinar essa promissória para mim? Dá de acontecer alguma coisa, né? O que você vai fazer? O que você vai fazer? Você vai embora a pé, de ônibus, mas você nunca mais vai pegar o carro dele, é ou não é? Ofendeu? Como assim? Você está falando para eu assinar? Você acha que eu não vou devolver? Ou se acontecer alguma coisa, você acha? Né? E nós saímos todos ofendidos na nossa honra, não é isso? Peguem alguns exemplos aí, que você já ficou muito ofendido, né? Você já imaginou o que nós fizemos com Deus? Quando nós falamos, Deus, não é isso que o Senhor está falando que vai acontecer? Nós ofendemos o caráter de um Deus santo. Vocês sabem o que significa? Nós, por muito menos, pecadores que somos, errando o tempo todo, nós ofendemos a nossa honra, é ou não é?
Entendemos o que aconteceu com os nossos pecados em relação a Deus? Só quando eu digo, Deus, isso aqui não é o que o Senhor está falando. Deus está falando, como é que é? Você está falando que eu sou mentiroso? Entendemos a nossa dívida que foi paga na cruz? É isso que nós temos que entender para termos as nossas relações de uns para com os outros. E vamos lá. Qual que é a solução? Romanos capítulo 8. E só um detalhe aqui, eu não ia falar por causa do tempo, mas eu vou falar porque eu prefiro não terminar e a gente terminar domingo que vem, mas eu não posso passar. Lembra quando Jesus fala do amor em 1 João? Antes de Romanos, vamos para 1 João, vamos lá. 1 João. Capítulo 2. Está falando sobre o amor aqui. E ele diz no versículo 7 do capítulo 2, 1 João: Amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Mandamento novo ou antigo? Amai-vos uns aos outros. Não consegui entender. É antigo, é novo, é antigo. Eu já falei, mas Jesus já sabe, mas agora eu te dou novo. É novo ou é antigo? Vejam que coisa extraordinária. Os dois. Por quê? Mandamento antigo, porque se nós pegarmos em Deuteronômio, ele diz exatamente o que Jesus falou: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque nós éramos o padrão do relacionamento com os outros. Nós não conseguimos atingir fora daquilo que estávamos em nós, porque a lei era de fora para dentro. Então, amai-vos, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Não é isso? Esse é o antigo. E o novo, qual que é? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Mudou o padrão, mudou a referência. Pô, como assim? Espera um pouquinho. O amor de Deus por nós é muito maior do que eu tenho até por mim mesmo. Por que mudou? Porque agora o Espírito passou a habitar em nós. O padrão mudou. Entendemos o que é o antigo e o novo? Sempre o próximo, mas no padrão, antes, nós mesmos. Em Cristo, como Ele nos amou. Por quê? Nós vamos ter capacidade de subir os degraus? Porque o Espírito vai começar a habitar em nós. Vai habitando em nós, vai começar a produzir em nós quem Deus é. Mas para Ele produzir em nós quem Deus é, nós temos que falar falando entre vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Não é lendo em casa sozinho. Não vou na igreja não, porque eu vou ler a Bíblia, só Deus vai me ensinar. Até vai, mas nós temos que exercer o que Deus nos ensina no floema, uns com os outros. Está vendo? Se a minha maturidade cristã está deficiente, vocês são os responsáveis. Sabiam disso? Vai ter que me ligar. Dante, como é que está? Está estudando a Bíblia? Não está? Aí você fala assim, bom, mas não dá para ligar para todo mundo toda semana? Não vai dar, eu tenho trabalho, eu faço um monte de coisa. É por isso que Jesus tinha Pedro, Tiago e João. Vocês já ouviram falar? Me fala os outros discípulos, apóstolos, vamos lá. Não sabe. Sabia o que Bartolomeu era? Bartolomeu. Nem sabia que ele existia. É porque sempre num relacionamento Deus vai nos dar as pessoas mais próximas. Quem está mais próximo? Você está cuidando de que Deus está colocando próximo a você? Você está sendo cuidado por essas pessoas? Isso é relacionamento, isso é o floema. Estamos entendendo? Que coisa criada está me ensinando uma verdade espiritual. Romanos capítulo 8, versículo 3. Portanto, o que me fora impossível a lei, no que estava enferma pela carne, aqui ó, o que me fora impossível a lei, cumpri-la, porque ela estava enferma pela carne. Isto fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Está vendo? Não matarás, ali é não assassinarás, né? Porque a legítima defesa é um dos temas do direito penal
lá das leis da 12 tábuas do direito romano, que o nosso direito absorveu, e esse é um princípio bíblico. Mas isso é um outro assunto extraordinário. Ali diz, não assassinarás, né? Não cobiçarás, não desejarás o próximo, enfim, mostrando o quê? Que o outro é mais importante daquilo que eu gostaria muito de fazer. Mas o outro é mais importante. Senhor, mas eu não posso. A lei está enferma por causa da minha carne. Isto fez Deus, enviando o seu Filho. Agora, em Cristo, podemos. Não porque nós vamos melhorar e mudar a nossa forma de pensar. É porque Deus vai nos dar a mente de Cristo e passar a voltar a ser a nossa referência, como era no Éden. Estamos entendendo isso? Mesmo sem lei expressa, Adão e Eva pecaram, enfim. Vamos lá. E conhecereis a verdade vos libertará. Ou seja, de nós mesmos. Deus veio nos libertar de nós mesmos. O problema não está fora de nós, não é a sociedade, não é o meu chefe, não é a minha esposa, o meu marido, meu filho. Parece que tudo, né? Como Eva. Né? Adão, o que você fez? A mulher? Eu estava aqui quietinho. Mulher, o que você fez? A serpente, eu estava aqui quietinha. Não é assim? Sempre é o outro. E vou dizer, o problema está em nós mesmos. Sabe qual é o seu problema? Você mesmo. Sabe qual é o meu? Eu mesmo. O problema está dentro de nós. Aquelas pessoas que dizem, vai lá, agora comece a meditar para que você vá lá no fundo e encontre quem você realmente é. Cuidado, hein? Se você fizer isso, corra para confessar pecado. É isso que diz Mateus 15. Eles falaram, os seus discípulos comem sem lavar as mãos. Jesus fala o quê? Não é o que entra que contamina, é o que? Porque de dentro produz o quê? Toda sorte de pecado vem de dentro. E por que vem de dentro? Porque nós rompemos com Deus e achamos que temos condições de pensar e viver a vida. Eu e você não sabemos viver a vida. Eu e você não sabemos o que é viver um casamento, educar filhos, lidar com dinheiro, nos relacionar. Nós não sabemos. Porque nós nos desconectamos de quem criou todas as coisas. Perceberam? E veja, Efésios capítulo 4. Veja, vocês querem saber como é que nós pensamos? Efésios capítulo 4. Vamos lá. Abram lá, por favor. Tudo bem até aqui? Versículo 17, mais ou menos. Eu nem cheguei na aula ainda. Vamos lá, conecta aí. Efésios capítulo 4, versículo 17. Vocês querem ver, Ou pensamos com as categorias de Deus, ou nós vamos pensar com essas categorias. Porque, veja, deixa eu dar aqui um outro exemplo. Imaginemos nós, ou é fato, nós vamos ter que tomar alguma decisão amanhã, não vamos? Segunda-feira, até uma decisão em relação a se vestir, se eu vou tomar café ou não, ou em relação ao trabalho, né? Com o cliente, com o fornecedor, com o chefe, com o subordinado, onde eu trabalho, onde vocês trabalham, na vizinhança, na reunião de condomínio, nós vamos ter que tomar alguma decisão, não vamos? Se essa decisão não é repentina, alguma coisa que nós temos que às vezes tomar e tomar no ímpeto, se essa é uma decisão pensada, vocês concordam aqui que sempre nós vamos raciocinar? É ou não é? Eu sei que tem alguns aqui que já estão pensando aqui como é que vai ser a semana, não está nem na aula, mas aqui agora que eu estou falando isso, vai prestar atenção aqui, eu estou raciocinando aqui, o que eu vou fazer, como é que eu vou fazer na quarta, na quinta, como é que eu vou fazer, e eu estou aqui. Veja, nós estamos o quê? Confabulando. E, biblicamente, só tem duas formas de pensar. Ou pensamos com as categorias de Deus, ou pensamos com as categorias do mundo. Não tem outra forma de pensar. De Deus é o que Deus diz sobre os temas. Qual é o tema que você quer saber na Bíblia? Isso, pega esse tema e começa a se aprofundar. Porque Deus tem resposta para todos os assuntos que Ele criou, sejam eles quais forem. Ou nós vamos pensar com as categorias do mundo. Vejam aqui, capítulo 4, versículo 17 de Efésios. Isso, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. Olha como eles andam. Na futilidade, ou na vaidade, ou no vazio dos seus próprios pensamentos. Está vendo? Desligado de Deus, vai pensar com a cabeça própria. Pensando com a cabeça própria, Deus está dizendo, é vazio. Não tem substância, não tem conteúdo. Já vamos terminar. Obscurecidos de entendimento. Além de não ter conteúdo, o que tem aí dentro, você não consegue entender o propósito das coisas. Obscurecido de compreensão.
Obscurecer. Cara, você não consegue raciocinar de fato sobre a educação de filhos. Você não consegue entender os reflexos e tal por você mesmo. Por quê? Porque o que nós pensamos é fútil, é vazio, não tem conteúdo. Alheios à vida de Deus. Porque tiramos Deus dessa história e começamos a pensar com as nossas categorias. Por quê? Ou pela ignorância, porque não tem o conhecimento, ignorância que é ausência de conhecimento, ausência de conteúdo, ou pela ignorância em que vivem. E por que vivem com ausência de conteúdo? Pela dureza do coração. O que estuda em dureza do coração no Antigo Testamento é extraordinário. Esse era um dos problemas de Israel. E dureza do coração é dizer o quê? Senhor, pode deixar que esse assunto resolvo eu. Sou PhD, falo 5 idiomas. Esse assunto eu estudei. Opa, a família sei tudo. Deixa comigo, né? Então, vai quebrar a cara. Quando nós deixamos o pensar de Deus de lado e começamos a pensar para a nossa cabeça, só tem 2, né? Portanto, se eu sou duro de coração e falo, Deus, esse assunto deixa que eu resolvo, eu não quero saber o que o Senhor está falando, eu quero resolver. Primeiro, nós não temos conteúdo para resolver. Ignorância. E esse conteúdo que nós temos é vazio, não vai trazer a solução correta. E por quê? Porque nós tiramos Deus dessa história, e tirando Deus dessa história, a gente não consegue entender corretamente. Entendemos? Entendemos que o problema está em mim e em você, quando nós não admitimos o padrão de Deus. Vamos parar por aqui e voltamos em 2 Timóteo 3. Ainda em Efésios 4, vamos terminar o texto. 2 Timóteo capítulo 3. E é isso mesmo. Perdoe-me de interromper esse momento importantíssimo do nosso amanhã, que é de saber como é que está o outro. Perguntar, estudou sua Bíblia, não estudou? O que você aprendeu? Divide comigo. Talvez aí é o floema que Deus te ensinou, mas não cheguei lá ainda, né? Façam isso depois também. Façam isso por WhatsApp, liguem, né? Procurem saber. O nosso crescimento depende um do outro. Quando você estiver lá no culto, olha para o lado mesmo para ver se a pessoa veio ou não. Olha para trás, olha para busca a pessoa, como é que é? Tá, não tá? Vamos adorar juntos. Isso aqui é um corpo para adorar juntos. Isso aqui é um propósito de Deus para nós entendermos uma verdade espiritual que acontece no mundo espiritual. Sabe por que eu e você nos relacionamos? Porque Deus se relaciona, a Trinidade de Deus. Se não, leia João 17. Deus se relaciona, como assim? E quando ele se relaciona, sempre um dá honra ao outro. Ah, que interessante, que é o Espírito que conduz ao Filho, o Filho que glorificou o Pai, mas o Pai glorificou o Filho com a glória que tinha antes da fundação do mundo. Sempre a glória é para o outro e nunca para si. Ah, entendemos? Porque Deus não nos colocou numa estrela, eu e você. Poderia? Evitaria um monte de confusão, é ou não é? Né? Cada um numa estrela bem longe um do outro, para não ter que, né, bater alguma coisa assim, você está chegando perto da minha estrela, aquele negócio todo. Aí uma vez eu já falei para vocês que falaram para mim, não, mas tem mais gente do que estrela. Eu falei, não se preocupa que Deus criaria mais estrela, não é nenhum problema para Deus. Por que Ele não fez? Por que Deus nos fez nos relacionarmos? Sabe por quê? Para nós entendermos o que é perdão. Mas para eu entender o que é o perdão, eu tenho que ser o ofendido ou o ofensor, não é? Entendeu a função do seu marido e da sua esposa? E você fica bravo com ele, com ela. Deus está te ensinando o que é perdão. E você está bravo com ele ou com ela. Vamos aprender a exercer perdão, pais e filhos. Filhos, aprendam a obediência aos pais. Mas tudo bem, ganhei uns minutinhos, né? Dante, você vai terminar antes? Não vou, não. Vamos seguir assim. Filhos, aprendam a obedecer aos pais, porque esta é a relação que você vai ter com Deus no futuro. Você entendeu a função dos seus pais aqui? Nós estamos entendendo que as coisas criadas revelam verdades espirituais profundas, e nós estamos ficando nas coisas criadas. Com o entendimento, quem faz isso são os gentios. Quando nós não fomos ligados com Deus, nós falamos, não, porque o mundo é aqui, né? Aqui que Paulo diz, se a nossa esperança se limita a essa vida, nós somos os mais... Por quê? O que Paulo está querendo dizer com isso? Se a nossa visão ela é horizontal, as coisas não fazem sentido. Senão é só pegar uma pessoa de idade incrédula e perguntar para ela, a vida fez sentido? Não, que vida é essa?
trabalhei tanto, e agora, estou velho, dói aqui, dói ali, né? Eu já estou nessa fase, dói em todo lugar. Veja, por quê? Porque as coisas aqui não fazem sentido em si. Agora, quando eu começo a entender as coisas conectadas, eu começo a entender a vida, eu começo a entender o propósito pelo qual eu e você fomos feitos e nos relacionamos, e vivemos juntos, e casamos, e temos filhos, e trabalhamos, e ganhamos dinheiro, e nos vestimos, e comemos. As coisas começam a fazer um sentido, a nossa mente começa a explodir de conhecimento. Fala, peraí, isso aqui é extraordinário. Isso aqui eu quero viver uma vida para a glória de Deus, porque quando passar a eternidade eu vou continuar vivendo para a glória dele, e o adorando. As coisas começam a fazer sentido. Perceberam? É por isso que a sabedoria do mundo é animal, demoníaca e instintiva. Né? Veja, por que ela é animal? Né? Porque ela pensa o quê? No aqui e agora. Né? Por que ela é mundana? Porque ela olha esse aspecto só. Olhando esse aspecto, não é uma sabedoria que vem de Deus. Nós temos que olhar os nossos relacionamentos não com o ato em si. Oh, Deus está me dando a oportunidade de perdoar alguém. Fui ofendido. Como Deus. Olha que oportunidade. Homens, partindo de nós sempre, como parte sempre de Cristo em relação à igreja. Foi ofendido? A mulher fez alguma coisa que você não gostou? Então, vá até ela e perdoe. Não vou não. Não, esse negócio é... Então, você precisa se relacionar mais com Deus. Está faltando aqui, para entender aqui. Amigos, irmãos, família, parente, irmãos da igreja. Tudo bem? É só para voltar. E terminar Efésios capítulo 4. Vamos ler o 18 de novo. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem pela dureza dos seus corações, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Veja, meus irmãos e amigos aqui, a nossa vida espiritual, com um problema, gera reflexo na nossa vida moral, fisicamente falando. Veja, lembram lá de Esaú? Esaú, o que diz? Esaú fez o quê? Quando lembramos de Esaú? O que ele fez? Trocou o direito. Ele não trocou a primogenitura, não dá para trocar o direito de primogenitura. Ele trocou o direito, que eram 3 questões. Direito de primogenitura por um prato de lentilha. Né? E em Hebreus, o que se diz dele? Ele foi profano. Não foi o que é profano? É tratar as coisas espirituais de uma forma medíocre, mediana, como se fosse qualquer coisa. Só que qual é a outra característica dele? Ele foi profano e impuro? Esaú? Como assim? É o reflexo de um problema na nossa vida espiritual. Há um problema moral na nossa vida física. Estamos entendendo? Qual é o contraponto de Esaú? Certamente você pensa Jacó. Não, Jacó foi o irmão. Né? Qual foi o contraponto? José. José tinha Deus era com José. Quando ele foi testado na sua moralidade, o que ele fez? Pecaria eu contra Deus? Onde é que estava Deus na história? Só estava ele e a mulher. O que ele fala? Eu tenho um relacionamento com Deus. Aqui, problemas na vida moral. Volte-se para Deus, que você tem um grande problema. Mas eu venho na igreja todo domingo. Não interessa. Você tem um problema na vida espiritual. Voltando aqui. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Olhem que interessante. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Essa palavra no original, ela é só encontrada 2 vezes na Bíblia. Uma é aqui e a outra, sabe o que é tempos difíceis? Essa palavra é encontrada, lembra aquele endemoniado que ficava no cemitério, que ele se jogava na água e no fogo, Era aquele procedimento. Essa palavra no original é tempos selvagens. Deus está falando, se preparem que nos últimos dias os tempos serão selvagens. Se preparem, estávamos falando disso ontem, para perseguição. Se preparem para que honremos o nome de Deus, mesmo que tenhamos que pagar com a vida. Se preparem, tempos difíceis virão. Já começaram, desde na época de Paulo aqui,
mas a cada dia que passa, a cada ano que passa, a gente vê o cerco se fechando. Mas olha que interessante, eu quero destacar 3 características aqui. Sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais. Está vendo? Desobediência aos pais aqui tem uma origem. Ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínios de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, antes amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade. Negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também desses. Mas eu queria destacar 3 palavras. Olha aqui, egoístas, filos altos. Filos é de filéu, amor, né? Amantes de si mesmo. Avarentos, amantes do dinheiro. Amigos dos prazeres, amantes dos prazeres. Perceberam? Perceberam que ao amor que é a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, passa a ser, nos tempos selvagens, quem não crê, passa a ser amante de si mesmo, das coisas que podem dar, do egoísmo, do avarento, ou seja, as coisas que são voltadas para mim, enquanto o floema é voltado para os outros. Percebemos aqui? Vamos dar mais um passo em direção a isso. Liberdade. Quando fomos salvos, nós fomos libertos, não é? Qual é a referência que vocês têm de liberdade? Isso, muito bem. Do Egito, né? Lembra? No Egito, escravo. Lembraram? Não? Mais ou menos? Então, não vamos cantar porque eu sou péssimo nessa área, em várias outras, mas nessa também. Mas veja, o que mostra ali? Que no Egito nós somos libertos. Mas vocês já pararam para pensar? Eles saíram do Egito. E já pensou? Alguns chegam e falam assim, e aí? Bom, saímos aqui do Egito, paramos de fazer pirâmide, o que você vai fazer? Um fala assim, eu vou caminhar. E o outro fala, não, eu estou muito cansado, eu vou ficar aqui um pouquinho, vou ficar parado um pouquinho. E você? Não, eu vi uma expressão, eu vou usar outra expressão aqui para não chocar. Eu vou para um lado, né? E o outro fala assim, não, eu vou para o outro lado, né? E foi assim que aconteceu? Cada um fez o que bem entender? Não. O que aconteceu ali? Eles saíram de um lugar para outro lugar. Então eles foram libertos de algum lugar para algum lugar. Eles não foram libertos para fazer o que bem entender? Não. Então quer dizer que Gálatas capítulo 5, abram lá, versículo 1. Nós sabemos que nós somos libertos, não sabemos? Agora, para fazer o quê, hein? Vejam só. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, não vos submetais, de novo, a jugo de escravidão. Então quer dizer que eu e você fomos libertos do pecado e conhecereis a verdade vós libertar de nós mesmos. Portanto, Deus nos libertou de nós mesmos. Deus nos libertou de considerarmos nós o centro de todas as coisas. Fomos libertos disso. Agora vamos viver o que é viver a vida? Libertos de onde para onde? Porque vejam, percebam que a liberdade é o centro de 2 extremos. Um é a escravidão. A escravidão é a ausência de liberdade. E o outro é a libertinagem. A libertinagem é o abuso da liberdade. Espera aí, então. Eu não posso viver nem voltando para a escravidão para perder a liberdade, mas também não posso viver abusando dessa liberdade. Como assim abusando? Judas capítulo 1. Judas capítulo 1. Abram lá, por favor. Versículo 4. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Opa! Então tem alguém que se introduz dissimuladamente, que falando em nome de uma liberdade, abusa-se dessa liberdade para a libertinagem? Mas, ora, então o que é isso? Né? Vejam, a libertinagem é não ter limite. Mas espera aí, se eu sou livre, como assim tem limite? Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Se nós estivéssemos numa
avenida numa estrada escura, absolutamente escura, num dia cheio de nuvens, à noite, não tem nem a lua para iluminar, escura. O farol do carro não funciona, né? E nós temos uma ribanceira para o lado esquerdo, uma ribanceira para o lado direito. Nós não conhecemos a estrada, tá bom? Vocês preferiam dirigir numa estrada com guarda-reio ou sem? Mas guarda-reio é um limite. Mas é um limite que me faz viver uma liberdade? Entendi, a liberdade diante de Deus. A liberdade diante de Deus tem limites que nos fazem viver a liberdade de forma plena. Ah, eu entendi. Porque se nos deixar numa estrada escura, com nossa forma de pensar, com ribanceira, nós vamos, isso, eu e você, cair de um dos dois lados. É ou não é? Entendemos o que é liberdade, biblicamente falando? Agora vamos ver os textos. Para. Colossenses capítulo 1. Gente, nós vimos isso no domingo passado. Isso mesmo. Tá vendo? Vamos ouvir de novo outro estudo do Fernando lá de Colossenses 1. E nós não combinamos nada não, hein? Aqui já estava na sequência ele também. Mas vamos lá. Colossenses capítulo 1. Aqui, ó, versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas. É interessante, império e reino aqui, né? Império, vocês sabem o império? Depois peguem a história, é muito interessante. Quando que uma pessoa era designada imperador e não rei? O imperador é quando ele dominava sobre povo alheio, povo que não era dele. E o rei sempre domina sobre um povo que é dele. Olha que interessante. Por isso que ele nos tirou do império das trevas e nos levou para o reino do Filho do seu amor. Isso é interessante. Depois peguem lá o império inglês, enfim. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou. Essa palavra está lá em Salmo 1. Transportou, lembra quando diz lá que nós somos plantados junto aos ribeiros? Quem medita na palavra, lembrar de Salmo 1? Lembrar, baixa o arquivo aí, lembrar, né? Então, aquela palavra de Salmo é transplantado. É isso aqui, ó, transportado. É tirar de um lugar e levar para outro. Tirar de um lugar seco, opa, agora lembrei da chuva, e levar para um lugar em que há água. Ah, que interessante. Nós somos transportados para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Opa, eu entendi que eles saíram do Egito para a terra prometida. Eu entendi que nós somos livres, não é para falar, vocês vão para onde? Vocês vão querer fazer o que da vida agora? Ah, eu vou querer viver para mim mesmo, eu vou querer servir a Deus assim. Não. Ó, a nossa liberdade foi da escravidão para algo. É isso que nós vamos ter que entender. Por que que Deus libertou eu e você de nós mesmos? Para algum lugar, com algum objetivo. Tá claro? Vamos entender qual que é. Do Egito para a terra. Aqui tem todos os textos que mostram esse contexto aqui. Do Egito para a terra. E lembram, lá em quando eles fizeram o bezerro de ouro, Moisés demorando no monte e tal, e eles fazem um bezerro de ouro. E eles falaram o que para o bezerro de ouro? Ele vai nos levar para o Egito, lembram disso? Lembram, claro que lembram. Vocês estão imóveis olhando para mim, nem os olhinhos mexem, mas eu sei que vocês estão aí raciocinando tudo que eu estou falando, não, né? Mas, ó, então fizeram o bezerro aqui, imaginem que esse aqui seja o bezerro, um ser inanimado. O bezerro é um ser inanimado, que nem essa cadeira. Ela anda, o bezerro também não. Então, aqui, ó, o ser inanimado. Era só de material diferente. É interessante, é que as coisas aqui, vejam, as pessoas falam, não fala disso, vem na sua mente, mas não fala, mas assim... Vejam que interessante, como é que a Torre de Babel foi feita? Com tijolos. Como é que faz tijolo? Na forma. Como é que fez o bezerro? Na forma. Então, quer dizer que colocar na forma é fazer todo mundo igual? Como é que era feito o altar de Deus? Vocês lembram das pedras do altar de Deus? Como é que era feita? De pedras não lavradas. Não mexe na pedra. Coloca ela do jeito que ela... Então, vocês já viram aquele muro de pedra, né? Que as pedras vão se encaixando uma na outra, a menorzinha encaixa, põe duas grandes, mas estava meio pendente, você põe uma pequenininha. Vocês já viram esses muros de pedra? Então, Deus trabalha nas nossas vidas com as pedras não lavradas. Está vendo aqui, ó? A igreja para de querer colocar todo mundo numa forminha, todo mundo fazer a mesma coisa da mesma forma, do mesmo jeito, ao mesmo tempo. Não! Pedras não lavradas, mas isso é um outro tema, outro estudo só para falar do bezerro que ele foi colocado de uma forma. E aí, o que aconteceu? O que eles falaram para o bezerro? Vamos voltar para o Egito. Mas
Como é que... A mesma coisa, fala assim, ó, me leva para casa. Será que eles não raciocinavam? Não, mas como é que você vai falar para uma cadeira te levar para casa, Dante? Você não raciocina? Ué, mas por quê? Os hebreus não raciocinavam lá? Quando falavam para o bezerro mudar, levar eles? Sabe onde está a resposta disso? Em Atos capítulo 7. Sabe o que diz em Atos capítulo 7? Que no coração, eles já tinham voltado para o Egito. Era uma questão de tempo. Era uma questão de forma. Entenderam que as coisas exteriores... Quando a gente fala, já falei isso aqui uma vez, sobre idolatria, a gente pensa que são as coisas exteriores. As coisas exteriores é apenas a consequência, diz Jeremias, de uma idolatria que começou no coração. E o que é idolatria? É quando nós deixamos Deus de lado e nos colocamos no centro de novo. Falar, agora eu vou fazer a minha vontade e não a sua. Sabe o que nós estamos sendo? Idólatras. É tão sério quanto isso. Mas aqui é para mostrar que Deus tira eles de um lugar. E o que Deus fala? Eu vou destruir esse povo. O que Moisés fala? Não, Senhor, o Senhor falou, o que os outros vão pensar, as nações? O Senhor nos tirou da terra. E aí o que Deus fala? Tá bom, Moisés, então eu vou levar vocês para a terra e eu não quero opinião. Ele não fala isso fui eu que coloquei. Eu vou levar vocês para a terra e ponto. Entendemos? Entendemos que Deus falou assim, ó, Dante, você foi liberto de você mesmo. Dante, agora você não está mais no centro. Agora é Deus e os outros. Agora eu posso fazer o que eu quiser? Deus está falando, eu vou levar você para a terra. Você não vai fazer o que você quer, do jeito que você quer, da forma que você quer e quando você quer. Eu vou te levar para a terra. E o que é levar? Nos levar para a terra. Como é que eu e você usamos a liberdade com que Cristo nos libertou? Para quê? 1 Coríntios capítulo 8. 1 Coríntios capítulo 8. Tudo bem até aqui? Muito corrido? Não, Dante, eu estou até devagar demais. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 8. Eu sei que vocês pensaram isso. Vamos lá. Versículo 9. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha, de algum modo, a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, à mesa em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco pelo qual Cristo morreu? E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Opa! Peraí, então quer dizer que eu sou livre para fazer o que eu bem entender? Não. Eu sou livre de mim mesmo para ter a condição, a capacidade dada por Deus para considerar o outro mais importante do que eu? Para que eu possa ter atitudes para que o outro possa crescer? Mesmo em detrimento de alguma coisa que eu poderia fazer e que não é pecado, a Bíblia não diz nada contra. E muitas vezes eu falei para as pessoas chegaram para mim, mas a Bíblia não diz nada contra. Eu falei, não diz. Não, mas Deus não condena. Eu falei, não condena. Não, mas eu posso fazer? Pode. Você deve. Edifica o outro e não a você? Não? Então evite. Antes, quando éramos escravos, nós não conseguimos evitar porque nós estávamos no centro. Agora, livres em Cristo, eu e você podemos falar não para nós mesmos. Não vou fazer. Por quê? Por causa do meu irmão. Não, mas eu posso. Pode sim. Não, mas eu quero. Pode até querer. Não, mas não é pecado. Mas se o meu irmão, como Paulo disse, vai se escandalizar, e para Paulo não tinha nenhum problema em comer carne, mesmo estas que ele colocou. O que Paulo falou? Nunca mais eu vou comer na minha vida, para que a consciência do meu irmão não seja golpeada. 1 Coríntios capítulo 10. Dante, todos esses textos falam disso? Falam, mas não vai dar tempo para acabar, não faz mal, a gente continua domingo que vem, você vai ler tudo em casa mesmo. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 23. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. E não é a você e a mim, é ao outro. Me são lícitas, mas não me edificam. Não, mas o centro não somos mais nós. Deus nos livrou de nós mesmos, nós saímos do centro. Não edificam ao outro. Querem ver?
É só continuar o texto. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntar-lhes por motivo da consciência, porque do Senhor é a terra e sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos os convidar e quiseres ir, comei de tudo o que for posto diante de vós, sem nada perguntar-lhes por motivo da consciência. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu, por causa da consciência. Consciência, digo, a tua própria? Não, mas a do outro. Pois que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graça, por que hei de ser vituperado por causa daquilo que eu dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para... Sabe o que é comar e beber para a glória de Deus? A gente usa muito esse texto fora do contexto, né? Come e beba para a glória de Deus, e a glória de Deus é a edificação do outro. Deus vai me cobrar por atitudes da minha vida, pela liberdade que Ele me deu, em favor de vocês, e de vocês a meu favor. E do marido em favor da esposa em favor do marido, do irmãozinho aqui em relação ao outro. Não, mas eu sou livre em Cristo. Ele que cresça, já ouviram isso? Para quê? Aí tem que ler Romanos 14. Um não julgue o outro não condene um. Né? Então vamos viver isso naquilo que for bom para edificação. Percebam que o crescimento do outro é muito importante. É isso que nós estamos fazendo aqui. Não estamos vindo aqui passar o tempo, ficar ouvindo um ou outro. Não, nós estamos aqui nos edificando. Portanto, o que é importante para os meus irmãos aqui, o que eu vou fazer para edificá-los? Continuando. Versículo 30. Se eu participo com 32. Não vos torneis causa de tropeço aqui, por causa da nossa liberdade, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. E aqui a salvação é justificação ou a salvação é santificação? Aqui a salvação é gênero da espécie de um dos dois. Percebemos? Deus nos deu a condição de nós abrirmos mão de nós mesmos, coisa que nós não conseguíamos. Porque o escravo, já pensou no Egito? Ele acordava, hoje está 42 graus na sombra, não vou fazer pirâmide de jeito nenhum. Ele podia falar isso? Para que isso? Era escravo. Você não tinha essa opção. Mas quando eles foram libertos, eles tinham a opção. Poderiam não fazer palha, buscar palha, nem fazer tijolo. Percebeu, eu e você? Antes de sermos alcançados por Cristo, não tínhamos como olhar para o outro. Era eu e eu mesmo. E todo mundo girava em torno de mim mesmo. Agora, em Cristo, nós somos libertos para abrir mão. Então, quer dizer, libertos para abrir mão em favor do outro? Casais, vocês são salvos em Cristo? E você não está abrindo mão em favor do seu marido, da sua esposa, dos filhos, para os pais? Como é que é essa relação? É você no centro? É tudo para você? Na casa funciona tudo para você? Não, em Cristo nós somos libertos de nós mesmos. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. 11:1. Vamos 2 Coríntios 5:14. 2 Coríntios capítulo 5. Versículo 14 e 15. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Filipenses 2, 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhos afetos e misericórdias, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós a mesma atitude. Essa palavra no original é atitude, a melhor tradução dela, e não sentimento. Eu não sinto, eu sinto. Não tem nada de sentimento aqui. É atitude.
que houve também em Cristo, pois subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação sendo igual a Deus. Cristo abriu mão em nosso favor. Vocês sabiam que se nós fôssemos uma empresa aqui, todos vocês seriam os meus chefes? Olha quanto chefe eu tenho. Ai, a vida aqui não seria fácil. Veja, vocês são meus chefes. O seu marido é sua chefe, a sua esposa é sua chefe. Percebemos as relações? O outro é superior a nós nessa relação. Se alguém vai precisar ter algum benefício em alguma ação, é sempre o outro e nunca nós. Não, mas isso é impossível, é mesmo. Mas em Cristo, Deus nos libertou de nós mesmos, para termos condições de fazer aquilo que nós jamais poderíamos fazer sem Ele, que é abrir mão de nós mesmos. Depara da escravidão para a liberdade. E não para a libertinagem, eu faço o que eu quero, e meu irmãozinho que cresça aí, afinal de contas, vai crianção, né? Não! Ou alguém chega com o nenenzinho na maternidade, coloca ele no berço e fala assim, ó, vai lá, uma madeira está aqui na geladeira, 3 minutinhos no micro-ondas e se vira, vê se não me acorda, faz isso? Ué, mas na igreja nós falamos isso, vê se cresce. Não, cresce não, nós somos responsáveis pelo crescimento dele. Como vocês são responsáveis pelo meu, olha lá, hein? Dante, você está meio imaturo aqui, tá vendo? Vocês não são responsáveis. E aí? Me chamaram a atenção? Me mostraram textos que eu não conhecia? E aí? Como é que está o nosso relacionamento? Nós vamos aqui só bater o ponto na igreja? Não! Isso aqui é um relacionamento que Deus nos dá para nós crescermos juntos, como corpo. Agora, para isso, nós vamos precisar abrir mão de nós mesmos. E foi por isso que eu e você fomos libertos de nós mesmos. 1 Pedro 2,15. 1 Pedro capítulo 2, versículo 15. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem, 1 Pedro 2, né? 15, isso. Pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Como é que eu e você somos servos de Deus? Você serve a Deus? Você serve a Deus? Claro, né, Dante? Domingo na igreja, esse horário vindo só, né? O que é servir a Deus? Me expliquem aí. Nunca ninguém jamais viu a Deus? Como é que eu e você servimos a Deus? Servindo ao próximo. Não usamos a liberdade como pretexto, mas vamos servir a Deus servindo um ao outro. Nós estamos entendendo que coisa extraordinária que Deus criou, que Ele alimenta cada um de nós pela raiz, com sais minerais, né, e água. Nós transformamos aquilo que nós vamos aprendendo com Deus, Deus vai nos ensinando para ser o floema e multidirecionalmente ensinar e ser ensinado. Estando à frente aqui ou não, estando à frente aqui é uma circunstância. Deus ensina a cada um de nós pelo seu Espírito, diz 1 João, não é isso? Todos nós temos a unção. O que Deus está ensinando? Você está guardando para você? Não, de vida. Deus está ensinando coisas extraordinárias que Ele colocou alguém perto de você para você ensinar. Você não precisa criar um tratado teológico, ensina aquilo que Deus fez, nós somos testemunhas daquilo que Deus fez na minha vida, ó, deixa eu contar para você. Romanos 12, 10. Romanos capítulo 12, versículo 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Olha aqui, ó. É o que a triunidade faz um ao outro em João 17. Preferindo-vos em honra uns aos outros. Prefira o outro em honra mais do que você. Prefira. Mas os incrédulos não pensam assim, são escravos, não têm condição de abrir mão de si. Mas eu e você, nascidos de novo, podemos abrir mão de quem somos, de nós mesmos, e sempre irmos em direção ao outro. É o outro que importa, é o crescimento do outro que importa. Nós somos livres para que nós nos edificássemos mutuamente, crescêssemos juntos. Como é que nós estamos vivendo? Cada um por si. Essa é uma das frases mais horríveis que já disseram. Cada um por si, Deus
Isso é antibíblico. Que cada um por si, Deus para todos. Onde é que está isso na Bíblia? É o contrário. Deus nos fez para nós interagirmos uns com os outros. E nessa interação, sempre o outro é mais importante do que você mesmo. É isso que Deus... Foi para isso que Deus nos libertou. Para agirmos em função do outro. Sabe aquele outro que a gente não gosta, não quer ver nem ele no céu? Não, se ele for no céu num lugar, eu vou para outro. É esse aí que Deus está colocando na sua vida para você interagir com ele. Romanos 14, esse daqui, leiam em casa, por favor, mas leiam, eu sei que vocês não vão ler, mas leiam em casa. É importante esse contexto, vocês vão ler com calma, a gente está lendo mais rápido, Dante, só tem 10 minutinhos, eu sei. Portanto, do 14, o 14 e o 15 todo, mas o 14 fala, o forte não despreze o fraco não julgue o forte, convivam. Por quê? Porque a nossa vida cristã é como uma família italiana num almoço de domingo. Vocês já viram como é que é? Tirando a bagunça, que é uma confusão, cada um fala, todo mundo fala alto, aquelas coisas todas, mas é do bisavô ao bisneto. Já viram isso? Ou tataravô, tataraneto, às vezes, né? É aquele senhor beirando os 100 anos, ou aquele nenezinho, né? Já viram? E aqui no meio toda aquela familiarada, aquelas coisas, 25 pessoas juntos, comendo na mesa, aquela macarronada, é uma confusão. Mas é uma família que se respeita ao bisavô no horário, sem sal, né? No tempo certo. E se respeita o bisneto, ainda na mamadeira, tem que tomar, peraí, pessoal, estamos terminando a papinha aqui, vamos esperar, entenderam? E aí tem o meio-campo é aquela confusão, né? É a mesma coisa que em Coríntios, que eram os néfios, lembra dos néfios? Os crentes de Coríntios? Crente carnal não é que vivia em pecado, não, hein? Porque quem vive em pecado não é nascido de novo, diz 1 João 3. Mas o que é o crente carnal? O crente carnal é o néfio, é a criancinha. Vocês já foram num acampamento de criança? E que tem cachorro quente no almoço? E eles estão ali, então já chegaram do campo dos esportes, aquela coisa, sentaram que parece, eles olham para a comida assim, falam, né? E tem cachorro quente, molho, batata frita, aquelas coisas, Coca-Cola, tem tudo ali na mesa. E eles estão esperando orar. E quando termina o nome de Jesus, amém, o que eles fazem? Já pensou, um chega para o outro e fala, não, sirva você, não, eu quero que eu abra o pão para você, é assim? Essa era a igreja de Coríntios, néfios. Essa confusão geral, e Paulo fala, não, peraí, vamos começar a colocar os fundamentos aqui. Néfios são crianças, mas tem crianças na família. Mas como o escritor aos Hebreus falou, pelo tempo decorrido, está na hora de crer, vamos crescer, não dá para ficar no berço como o guinho o tempo todo. Como é? Tanto tempo você tem em relação com Deus, e você não cresceu ainda? Você está ainda naquele negócio, me ofenderam, não me falaram bom dia, também não vamos na igreja. Como é que é? Vamos crescer. Percebemos? Nós somos uma grande família, e nós estamos querendo colocar todo mundo no tijolinho, né? Tem que fazer isso, não pode fazer aquilo. Não. Vamos nos edificar mutuamente. Vamos crescer, vamos abrir mão. Não, mas eu posso fazer. Ninguém tem a ver nada com isso. Tem sim! Quando Jesus pergunta para Caim, onde é que está teu irmão? O que ele fala? Que tenho eu com o meu irmão? E Deus fala, tem tudo com o seu irmão. Onde é que ele está? E a gente fala o quê? Não, eu vou fazer, meu irmãozinho. E também eu vou aqui, ninguém me vê. É ou não é? Nós temos tudo. Olha para o lado, olha para trás, olha para frente. Nós temos tudo. Deus nos trouxe nessa comunidade, na igreja. Nos fez conhecermos uns aos outros, porque Deus tem um propósito. Isso aqui não é por acaso. Filho, você está na família que você está, pai, marido. Nós casamos com as pessoas porque Deus tem um propósito para isso. Deus deu dom a vocês que não deu a mim, e eu dependo de vocês para eu crescer. Vocês estão entendendo isso? Portanto, o dia que vocês me viram assim, não me ligarem, eu vou ficar chateado. Não, estou brincando. Mas vamos se importar com quem está próximo. Vamos terminar. Vamos ler o 15, 1 a 3. Eu vou passar alguns minutinhos que eu quero só mostrar algumas coisas. Porque para isso, e nós vimos ver hoje, mas não faz mal, vamos ver domingo que vem, se Deus permitir. É nesse contexto que Deus institui a ceia e nos faz participar dela. Aqui, ó, Romanos 15. Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade o seu próximo no que for bom para edificação, porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias dos que o ultrajavam caíram sobre mim.
Depois nós vamos ler esses outros textos, mas eu queria trazer para vocês já as cenas dos próximos capítulos. Vejam lá. Aqui é a nossa salvação. Como nós somos corpo, alma e espírito, ou melhor, espírito, alma e corpo, a nossa salvação tem 3 fases. A salvação do espírito, que é a justificação, a salvação da alma, que é a santificação, e a salvação do corpo, que é a redenção, tá bom? Passado, presente e futuro. Fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Fomos justificados, estamos sendo santificados e seremos redimidos, tudo bem? Está claro essa ideia? Porque é esse perfil que vai estar na ceia. Nós vamos voltar com isso domingo que vem, eu só vou passar rapidamente. Vocês sabem qual era o problema da igreja em Coríntios? Por que há muitos fracos, doentes e não poucos os que dormem? O que estava havendo ali? Juízo de Deus. Mas por que juízo de Deus? Por causa de pecado? Não, o pecado é o aspecto passado da ceia, né? Fazer isto em memória de mim. Sangue de touros e de bodes não remove o pecado, mas quando Cristo veio, João Batista, olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando participarmos da ceia, não precisamos mais ficar lembrando dos pecados. Lembre de Cristo, porque Ele pagou na cruz. Portanto, quando eu e você participamos da ceia, nós precisamos confessar pecado, porque senão eu não posso participar indignamente do corpo. Não, os pecados já foram perdoados em Cristo. Portanto, não é o aspecto passado. E o aspecto futuro? Até que Ele venha, a redenção do corpo. Existem 3 aspectos da ceia: o passado, nossos pecados perdoados; o futuro, aqui ó, justificação; o futuro, redenção, quando Ele vier. Mas e o aspecto presente da ceia? Qual é a santificação? Qual era o problema que estava acontecendo? Por que eles estavam sendo julgados, vocês lembram? Por quê? Porque o aspecto presente da ceia são os relacionamentos. Sabia disso? Eles estavam comendo antes do que os outros chegassem. E Paulo falava, você não tem comida na sua casa? O objetivo daqui não é nós nos alimentarmos, é nós estarmos uns com os outros, é nós olharmos para o outro, é nós verificarmos se o outro tem condição, alimento ou não naquele momento. O julgamento é não fracos, doentes e poucos que dormem, porque eles estavam com problemas nos relacionamentos. Só para vocês não irem para casa sem esse texto, 1 Coríntios capítulo 11. Eu coloquei 1 aí, mas é 11. Não, mas 1 e 30 e 31 que é a sabedoria de Deus, mas isso é outra coisa. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 11. A ceia, olha aqui, ó. Nós vamos ler esses textos depois. Aqui é só para vocês estudarem durante a semana. Versículo 31. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenei quando vou ter convosco. Vocês, não se reúnam para juízo. Se é para se reunir, é porque vocês precisam ficarem, os outros, se importarem com os outros. A ceia, sabe por que é o momento da ceia? Para nós nos importarmos uns com os outros. O comer junto é esperar, é saber como é que está. Chegou, não chegou? Meu irmãozinho não veio para a ceia. Fulano, você não veio para a ceia, está tudo bem? Como é que está lá? Né? A gente pensa que a ceia, eu preciso confessar pecado, senão eu vou comer o corpo indignamente. Sabe o que é o corpo aqui? É a unidade que está em 1 Coríntios capítulo 8. Nós somos um pão, nós somos uma unidade em Cristo. Como é que nós somos unidade se nós pensamos tão diferentes? É porque agora o cabeça é o mesmo. Lembraram que cada cabeça é uma sentença? Agora não mais. Agora passamos a pensar da mesma forma. É isso que nós vamos terminar de ver domingo que vem. E só para ver os aspectos relacionados a uns aos outros, olha que interessante. É importante a relação de uns para com os outros? Aqui, rapidamente. Confessar os nossos pecados uns aos outros, edificar uns aos outros, levar as cargas uns aos outros, orarmos uns pelos outros, benevolentes uns para com os outros, sujeitarmos hospitaleiros, servir uns aos outros, consolar, corrigir, suportar, viver em paz, perdoar, acolher. Tudo isso, não, tem mais. Admoestar, pertencer, instruir, exortar, manter comunhão, mútua cooperação, considerar cada um outro superior a si, tratar com humildade, não julgar, não queixar, estimularmos os outros.
Tudo isso, essa igreja? Não, eu pensei que eu vim aqui e ir embora rapidinho. Uns aos outros. Comunhão, ceia. Somos libertos uns com os outros. Antes de nós orarmos, pediram para eu lembrar sobre a feijoada. É só um lembrete. Anotem aí aqueles que não anotaram. Vamos orar? Pai bendito, muito obrigado, ó Deus, pela tua santa palavra. Obrigado pela pessoa e obra do Senhor Jesus, que é a tua palavra. Quando o Senhor nos ensina, santifica-os na palavra, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Pai, obrigado porque isso nos mostra quem o Senhor é. Isso nos mostra a obra que o Senhor fez para nos libertar de nós mesmos, mas para um propósito. E o propósito é nos edificarmos uns aos outros. Pai, que meus irmãos possam me edificar e eu os reciprocamente, para que o Senhor seja glorificado. E o mundo possa olhar e ver essa unidade que só é possível porque o Senhor Jesus é o Deus que se fez carne. Usa-nos, ó Deus, na vida uns dos outros para a glória do Teu nome. Quer bebais, quer comais ou qualquer outra coisa, possamos glorificar o Teu nome. Te pedimos agradecidos no precioso nome do Senhor Jesus. Amém.